gente é menos inteligente do que a gente achava que fosse. A gente é menos compreensivo do que a gente achava que fosse. A gente é mais frio do que a gente achava que fosse. Porque é um absurdo um país todos os dias abrir um jornal e ver que morreu 1000 pessoas. E isso não tocar ninguém. Na verdade, eu achei que a gente fosse voltar com os nossos cultos e as pessoas iam fazer fila para poder entrar aqui. Você sabe por quê? Porque eu falei, as pessoas vão perceber a fragilidade nossa. As pessoas vão perceber o quão nada nós somos, principalmente sem Deus, e vão correr para a igreja. Você sabe por quê? Porque todos nós estamos expostos a uma situação de contágio. Todos nós estamos expostos a uma situação de internamento. Todos nós estamos expostos a uma situação de agravamento. Todos nós estamos expostos a uma situação de morte. E ao invés de correr para a igreja, eu fico vendo pessoas correndo da igreja. Eu fico vendo pessoas eliminarem coisas da vida. E a primeira da lista sempre é a igreja. Isso me deixa desde quando eu tinha a idade de vocês, desde quando eu era jovem como vocês. Isso sempre foi assim, eu não consigo entender. Tudo acontece na vida da pessoa, mas a primeira coisa que ela elimina é a igreja. Mas eu estava pensando muito sobre isso hoje e eu cheguei a uma conclusão. Nós sempre temos a mania de eliminar da nossa vida coisas que nos fazem ou que nos podem fazer melhor. Repara para você ver. Você está numa faculdade, você se cansa. Qual que é a primeira coisa que você tranca? O quê? A faculdade. Tem muita gente que não formou até hoje aqui porque tanta faculdade já trancou. Tem gente que não tem uma evolução profissional porque nunca teve coragem de iniciar. Você precisa entender que o que te melhora é o que você tem que se agarrar. É o que você não pode largar de jeito nenhum. Por mais chato que seja, por pior que aquele momento ali te coloque, enfim. Olha, pastor, mas eu não gosto de estudar, eu não levo jeito para estudar. Balela, isso é bobagem, isso é autossabotagem, isso é coisa de jovem dos anos 60, dos anos 70, quando o mercado de trabalho ele era gigantesco, ele não era específico e ele não era qualificado. Ou seja, qualquer pessoa que soubesse pegar numa ferramenta estava empregada. Agora hoje as coisas não são assim. Se você não se preparar, se você não se qualificar, você vai ser nada profissionalmente. E tem gente que mesmo entendendo, enxergando, conhecendo isso, sabe o que ele faz? Ele corre. Como é que você corre de uma coisa que só pode trazer bem para você? Nós temos N coisas que trazem bem para nós. Não estou falando de igreja ainda. E que nós corremos delas. Uma das coisas que fazem bem para qualquer um de nós, sabe o que é em qualquer área da sua vida? Assumir responsabilidades. Quanto antes você assumir responsabilidades, melhor você será. Quanto antes você assumir responsabilidades, mais preparado você vai estar. Porque na verdade a oportunidade ela não é nada se você não estiver preparado. E tem muita gente que não consegue progredir porque todos os momentos em que a oportunidade chega do lado dele, todos os momentos que a oportunidade chega na porta da casa dele, sabe o que acontece? Ele não está preparado. Aí não adianta. Essa noite eu queria que vocês entendessem, aprendessem, compreendessem a importância de estar na igreja. Eu falo isso para vocês, sabe por quê? Porque eu amo vocês. Eu não falo isso por vocês para ter volume na igreja, para falar assim, nossa, não, eu falo isso porque eu amo vocês, porque eu me preocupo com a vida de cada um de vocês, o momento que vocês estão passando, o momento que vocês vão passar. É uma preocupação de pastor, é uma preocupação de ser humano, é uma preocupação de uma pessoa mais velha, é uma preocupação de uma pessoa que é estabilizada no mercado e que todo dia recebe um currículo na mão. Eu fico impressionado como a juventude, cada dia que passa, ela está menos preparada e se acha mais preparada.
As pessoas estudam menos, elas aprendem menos, elas querem trabalhar menos, mas elas querem ganhar mais. Elas querem ganhar mais. Olha, e agora com esse negócio da pandemia, a moda agora é home office. Olha, eu vou trabalhar, eu até aceito esse salário aí, mas é home office. Eu acho que o presencialismo ele vai ser repensado em toda a sociedade. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Nós temos que nos preparar para uma coisa muito nova. Mas não se esqueça que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A importância de Jesus na sua vida, na minha vida, aconteça o que acontecer. Pode acontecer 50 pandemias dessa, pode sobrar 20 seres humanos na terra, mas entenda que a importância de Cristo em nossas vidas sempre vai ser a mesma. Sempre vai ser a mesma. A gente precisa parar de nos sabotar. A gente precisa parar de olhar para o espelho e ficar com peninha da gente. Nós precisamos entender que a vida continua, que o mundo continua, que as coisas continuam, que nós vivemos num mundo em que as coisas elas acontecem, mas elas passam. A nossa vida não é estática. Nós precisamos compreender isso. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar, necessariamente depois de amanhã também não. Mas eu estou sempre crescendo como ser humano, eu estou sempre crescendo como pessoa, eu estou sempre crescendo de alguma maneira, porque o mundo está sempre em movimento. Eu não posso ficar parado num mundo que se movimenta, eu não posso ficar parado servindo a um Deus que se movimenta. O desânimo, ele é fruto da rotina. Mas nós não desanimamos de uma série de coisas. Por quê? As coisas que nós nos acomodamos. E geralmente as coisas que nós nos acomodamos são as coisas que nos custam mais caro. Sabe por quê? Porque te custa tempo. E tempo é o que vocês têm de mais precioso. Talvez o que eu estou falando para vocês vai entrar num ouvido e vai sair no outro. Mas quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão falar assim: poxa vida, o pastor Wagner lá atrás falou uma coisa, uma verdade. Que a coisa mais preciosa que a gente tinha era o nosso tempo. E nós não soubemos utilizá-lo. Eu espero que com essa pandemia vocês entendam uma coisa definitivamente. Que tudo na vida, desde que o mundo é mundo, isso é um princípio de Deus. Isso é um princípio universal. Tudo. Existe processo. Nada acontece da noite para o dia. Vocês já viram alguma árvore nascer grande? Quantas pessoas conhecem uma árvore chamada sequoia? Quantas pessoas conhecem? Levanta a mão. Depois vocês podem dar uma googada aí para vocês verem o tamanho dessa árvore. É uma árvore que ela é uma árvore americana, meio canadense. E essa árvore cresce muito alto e ela é muito grossa. Se você olhar para essa árvore e você fala assim: a muda dessa árvore deve ser pelo menos metade do tamanho dela, porque uma árvore tão grande, a muda dela tinha que ser. Você olha, a muda dela é uma semente. Ou seja, antes dela se transformar aquela árvore monstruosa, gigantesca, ela é uma semente. Ou seja, a natureza ela utiliza de processo. Por que vocês acham que vai ser diferente com a gente? Eu não consigo entender uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão clara. Não existe nada a ser revelado nisso. Tudo precisa de um processo. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós temos que deixar de ser bebê. Nós temos que parar de achar que tudo tem que ser nosso. Porque criança que é assim. Criança, ela vai brincar na casa de outra criança. Ela chega e vê o brinquedo do outro e fala assim: é meu. Tudo de criança é dela. Aí você vai e toma e fala: não, isso não é seu, agora não é a hora. O que ela faz? Começa a chorar. Nós não somos mais tão infantis assim. Nós já estamos bem crescidos para poder entender o que Deus tem para cada um. A questão não é simplesmente vida, não é simplesmente família, não é simplesmente dinheiro. A questão é a seguinte: o que eu vim fazer aqui? Esse negócio azul. E fala assim: meu Deus do céu, qual que é o meu propósito nesse planeta?
Não é possível que o meu propósito aqui é acordar, trabalhar, voltar para casa e dormir. Eu sempre bato nessa tecla aqui, não é só com vocês, mas com todos. Nós precisamos descobrir, porque a nossa vida só começa a partir do momento em que nós descobrimos o nosso propósito. A partir do momento que nós descobrimos por que a gente está aqui. Até a gente descobrir isso, a gente sobrevive. Ontem eu li um versículo aqui, eu vou deixar esse versículo com vocês para poder encerrar esse bate-papo. Enfim, é uma conversa. Eu não sei qual salmo, mas o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. E esse texto em algumas versões diz o seguinte: entrega todo o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele vai resolver para você. Existem várias promessas de Deus que são promessas para quem o ama. Existem promessas de Deus que são promessas para quem é fiel, para quem o serve. Mas existem algumas promessas na Bíblia. Elas são condicionadas. Repita comigo: promessas condicionadas. Essa promessa é uma promessa condicionada. O que é uma promessa condicionada, pastor? A promessa condicionada é o seguinte: o verso não diz que todas as coisas Ele vai fazer para a gente? Não diz? Mas é condicionado a entregar o caminho a Ele, entregar todo o caminho a Ele. A segunda é confiar. A terceira, eu faço tudo. Ou seja, depois que você entrega, depois que você confia, eu vou entrar e fazer. A Bíblia é cheia de promessas condicionadas. Se você pegar o Sermão da Montanha e você ler o Sermão da Montanha, você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus diz: bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido, aquele que é humilde, porque lá no céu ele vai ser exaltado. Ou seja, é uma promessa condicionada para você, desde que você seja humilde. Deus tem para você muito mais do que você imagina. Eu tenho certeza que muitos, assim como eu, porque embora não pareça, mas um dia eu já fui jovem também. Coisas que nos desviam da igreja, tem muitas, tem várias. E hoje em dia, então, com todo esse delivery de, vamos chamar de diversão em casa, você precisa ter um compromisso para que você possa usufruir de uma vida espiritual plena, de uma vida espiritual que não vai ser esse carro-álcool, entendeu? Os homens aqui vão entender o que eu estou falando. Carro álcool, qualquer carro flex mesmo, coloca álcool no seu carro flex nesse frio agora e vai funcionar ele de manhã. Ele vai ficar lá. Vai ter dia que ele vai pegar, mas vai ter dia que ele não vai pegar. E tem gente que come um carro álcool, um motor a álcool. Chega no dia do culto e fica lá. Aí chega a mensagem do pastor, seja a mensagem da pastora, seja a mensagem da Amanda, seja a mensagem de todo mundo. E ele está lá. Hoje não vai dar. Hoje está frio. O que Deus quer de cada um de nós é uma coisa: que nós sejamos fiel. Eu falo que fidelidade, às vezes, essa palavra ela tem um peso, porque a maioria das pessoas acha que esse ser fiel, essa fidelidade que Deus te pede, é aquela fidelidade de oferta, de dízimo. Existe essa fidelidade, mas esse seja fiel até a morte é o fiel de seja leal comigo. É o vamos caminhar, que você vai ver o que eu vou te dar, o que eu vou proporcionar para você. E aí você volta na Bíblia, porque ali que está o nosso alimento. Ou seja, é ali que nós ouvimos a Deus. Se tem alguém que tem que saber o que você está pensando, não é a sua rede social, mas é Deus. Eu não estou dizendo para você ficar 5 horas lendo a Bíblia. Eu
estou dizendo para você, lê a Bíblia, leia um versículo por dia. Quando você assustar, você vai estar lendo 2, 3. Quando você perceber, aquilo é uma necessidade. Porque é assim que nós desenvolvemos, que nós crescemos espiritualmente, é entendendo a importância de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Amém? A gente não pode abraçar, não pode pegar na mão. Vamos respeitar esse distanciamento social. Eu falo que o isolamento, ele é social, ele não é espiritual. Não cometa esse erro. Vocês já viram aqueles programas no History Channel? Aquele bando de gnu, aqueles bois assim, 1 milhão. Vocês já viram isso? Quem já viu isso? Naquelas savanas africanas, aquele bando de gnu. Aí os leão vêm lá de trás, ó. Um fala pro outro assim, cerca lá. O outro cerca. Vocês já viram aqueles leões, eles entrarem no meio dos gnu para pegar um filhote, algum deles? Vocês já viram? Eles entraram lá no meio deles. Eu nunca vi. Eles pegam só os que desagarram. Os que desagarram. A manada vai andando, eles vão se protegendo. Um fica de costas aqui, ó. O outro vai para lá, e o leão vem, já corre para cá. Agora, é só ficar para trás. A hora que fica para trás, os leões falam assim, ó, desgarrou. Vamos lá, o jantar tá garantido. Nosso McDonald's chegou. Eles vão lá e ó, acaba com aquilo. O diabo faz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. A gente está aqui como igreja, um ajudando o outro, um fortalecendo. Sabe por quê? Porque a gente precisa disso. Pastor, por que eu tenho que vir para a igreja? Mas a Bíblia não diz que o Espírito Santo habita em mim. A Bíblia não diz que eu sou o templo do Espírito Santo. Por que eu tenho que vir na igreja? Você tem que vir na igreja por um motivo: para você ser corrigido. Não que eu seja melhor que você, ou que os pastores ou os líderes da igreja serão melhores que você. Não. Para ser corrigido pela palavra de Deus. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, menos a gente erra. Então a igreja é para você ser corrigido. E a igreja também é para você ser fortalecido. Não cometam esse erro. Não cometam esse erro. Amém? Pastor Aline, por favor. O álcool. Boa noite, jovens. Paz seja convosco. Obrigada por vocês terem vindo. Eu estou muito feliz com esse nosso reencontro, com o nosso recomeço, que é cheio de desafios. Nós estamos com um tempo todo novo. O pastor Wagner acabou de dizer aqui coisas muito importantes, porque a Bíblia diz que nós que somos jovens, Deus nos escolheu porque nós somos fortes. E aí, o que tem acontecido conosco nesse tempo de pandemia? A gente se descobriu fraco. A gente se descobriu, eu entendi que o momento da pandemia, do corona, esse medo, toda essa coisa toda que tem acontecido, essa tempestade externa que o mundo está apresentando, ela revelou aquilo que estava dentro da gente. Então, os relacionamentos com Deus que estavam começando, o nosso relacionamento com Deus que estava começando a caminhar, por ele ter sido interrompido por algo externo, a gente também paralisou o nosso movimento. Enquanto que a nossa relação com Deus não existe barreiras. Não existe nada que... Hoje nós estamos num país
o Estado é laico, cada um pode professar a fé que quiser, mas nós estamos num país predominantemente cristão. Verdade? Então, todo mundo pode chegar na sua casa e ter o seu momento de oração com Deus. Acontece que antes nós defendíamos a teoria de não, pastor, eu estou em casa, mas eu estou orando. Não, pastor, eu não estou podendo vir no culto, mas está tudo bem, está ficando tudo bem. Não, eu escuto muito louvor e tal. E as pessoas defendiam a teoria de estar em casa para justificar a ausência delas aqui na igreja. Aí hoje, nós estamos num momento que agora a gente já não está tanto mais no olho do furacão, do momento do isolamento, distanciamento social e tal. A gente está no meio termo dessa situação. É uma igreja que ela é em partes online e ela é em parte presencial e ela não é mais aquela igreja que nós conhecíamos antes. Quando nós decidimos voltar com o trabalho da resenha, nós fizemos aqui a reunião do planejamento, enfim, e aí nós falamos sobre algumas características e os nossos números também, a gente levou isso em consideração. Nós tínhamos aqui, todos que estamos aqui já estivemos nos cultos anteriores de jovens e nós sabemos que tínhamos aí em torno de 80 a 100 jovens no nosso culto, para a glória de Deus. E aí para a gente trazer 32 pessoas hoje, 32, né, Tainá? Nós recebemos, na verdade, 40 nomes. E aí, por algumas situações, hoje nós estamos com 32 para a glória de Deus. Mas deu trabalho. Deu trabalho trazer essas 32 pessoas. E aí é um momento que a gente precisa se questionar. O nosso relacionamento com Deus já era um relacionamento raso? Será que a pandemia, será que essa crise, ela revelou para nós mesmos quem nós éramos e como nós estávamos em Deus? É um momento que a gente precisa despertar. Olha, a Bíblia diz no livro de Hebreus que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Porque o início das coisas traz uma certa ilusão. Se a gente trouxer isso para um campo de relacionamento, se a gente trouxer isso para um campo de área profissional, você entra num trabalho, você não sabe direito como é que é, você está ali pisando num campo minado, você começa um relacionamento, você não sabe exatamente como que a pessoa é, como que é a família, como que é o comportamento, enfim. E aí a Bíblia fala que é melhor o fim das coisas. E aí eu não estou falando que é melhor quando termina o relacionamento, não é isso, ou quando a gente é mandado embora, não. É que à medida que você vai caminhando no processo, você consegue discernir melhor o que está acontecendo. Então hoje a nossa situação nessa questão do corona, a gente já consegue entender um pouco melhor como que tem que ser o nosso comportamento. A gente já não estamos mais tão enclausurados em casa. Porque não posso dizer que para todos aqui, mas para a grande maioria eu sei que está todo mundo trabalhando, o pessoal está sem para aula, mas está saindo, está tendo relacionamento social, né? Não está como antes. Talvez tenha alguém na sua casa que está mais temeroso, enfim. E aí, gente, nós precisamos despertar para a gente recomeçar a nossa vida com Deus, para a gente não perder o nosso tempo. Sabe por quê? A mesma Bíblia que diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela, diz que Deus está à porta e bate, e Ele há de vir, e a gente não pode permitir que esse momento nos distancie do Senhor. Nós, como igreja, temos muitas responsabilidades, mas a maior delas é lembrar para vocês sobre o motivo que traz vocês aqui, que é o próprio relacionamento com Deus. Então, outro dia eu recebi uma pergunta, me fizeram uma pergunta e eu achei muito interessante. Alguém chegou perto de mim e falou assim: pastora, que dia que eu vou parar de fazer coisa errada? Oi, o dia que você quiser, só parar.
É só parar. Não, mas é difícil, né? Hã? Todo mundo ri. Mas é muito interessante. A gente precisa se questionar sobre o nosso comportamento. Porque o dia que você achar que tudo que você está fazendo está muito normal, você se perdeu. Acabou. E eu acho isso fantástico. Gente, vamos trazer à memória as coisas que nos dão esperança. O mundo realmente não tem nada para nos oferecer. Ele traz um fardo extremamente cansativo para os nossos ombros. Muito ilusório e cansativo. Amém? Então eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Nós preparamos um momento de dinâmica, algumas outras coisas a serem feitas, mas eu quero orar por vocês na condição de pastora, na condição de autoridade espiritual sobre a vida de vocês. Eu quero dizer que nós não podemos fazer uma oração com imposição de mãos. Pode esticar assim? A galera já deu uma cochiladinha. Tá! E eu não posso colocar a mão sobre vocês, não posso fazer uma oração com imposição de mãos, mas eu quero que todos vocês posicionem as mãos assim, ó, na condição de receber. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu me coloco diante de Ti, ó Deus, como autoridade espiritual, como ministra do Evangelho, Pai, a qual o Senhor me escolheu. O Senhor sabe os propósitos que tem sobre a minha vida. O Senhor conhece o meu futuro. E é nessa condição, Deus, que eu quero apresentar a Ti a vida de cada jovem aqui presente. Deus, existem muitas batalhas sendo travadas na vida desses jovens, ó Pai, em que talvez nem eles mesmos saibam como vão enfrentar. Deus, o esfriamento espiritual alcançou o coração de muitos que estão aqui presentes. Mas em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero, Senhor, que o Senhor acenda o fogo do Espírito Santo sobre a vida desses jovens. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda algema espiritual, tudo que tem prendido esses jovens, ó Pai, no mundo de aflição, de ilusão, de dor, de opressão, de falta de esperança. Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu peço a Ti, ó Deus, que de modo sobrenatural venha sobre essa geração, reacendendo a chama do Espírito Santo. Deus, eu não aceito sobre essa geração nenhuma condenação, em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai, acende a chama do Espírito Santo sobre cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, que sejamos uma geração de coragem, que possamos começar, ó Deus, e reacender, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida daqueles que nós conhecemos, que estão distantes da Tua casa. Pai, nós precisamos crescer e sair do modo de infantilidade espiritual e sermos mais responsáveis e aliançados contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Deus, manifesta agora sobre cada coração, Pai. Que cada um desses jovens, ao retornarem para suas casas, possam lembrar de quando foi o momento que eles entregaram a vida ao Senhor. Qual que é o motivo que traz eles à igreja? Por que cada um é cristão? Por que cada um confessa o Senhor como Salvador? Ah, Jesus Cristo, muda a realidade da nossa juventude. Em nome de Jesus, o Senhor fez cada um que está aqui para ser livre e não escravo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Completa a Tua obra em nós, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.